Pessoal, boa noite para vocês, prazer em falar com todo mundo. O primeiro passo que eu gostaria de deixar claro aqui é a importância dessas reuniões, a importância de vocês estarem aqui. Para nós faz muito sentido e principalmente para que a gente possa alinhar e funcionar de uma forma cada vez mais ordeira e organizada. Nós temos um processo que é um processo totalmente complexo e que dentro dessa possibilidade, dentro dessa atividade, existe pouquíssimos profissionais qualificados e grande parte desses profissionais qualificados, quando estão qualificados, estão muito ocupados. Então a gente tecnicamente tem um déficit como em qualquer outra empresa, mas eu acredito que um déficit como em qualquer outra profissão, a gente tem um déficit maior quando se fala em profissionais que entendem dessa modalidade de terreno mais construção. E eu tenho tido isso como um grande desafio na minha vida e é um desafio que não é para mim o desafio, porque como eu nasci para vender, vender é como se fosse para mim tomar água. É uma coisa que dia a dia eu tenho que fazer e para mim nem existe venda, eu levanto ocupadíssimo para melhorar o meu castelo. Por exemplo, hoje eu vi que o parágrafo de calçamento ele não era bem descrito na empreita prêmio para cima, eu melhorei esse processo. Depois eu peguei os meus contratos de empreita e percebi que nos meus contratos de empreita tinha um valor certinho, mas tinha um preço de metro quadrado que tinha sido colocado errado. Eu fui lá no setor, expliquei como eles não fazem isso. Depois, num outro contrato meu de terceirização, tinha uma diferença num valor de portão. O que eu percebo? Primeiro eu tinha que criar os setores para me resolver, depois eu tinha que criar soluções para os setores, e depois eu tinha que fiscalizar se essas soluções estavam sendo utilizadas. E aí, dentro desse processo, eu fico fazendo isso, eu fico fazendo a correção da correção da correção da correção. Eu fico, por exemplo, treinando corretores e recentemente eu fiz nos últimos 2 anos, eu fiz uma captação de pessoas de 40, de 50, de 60. Recente agora entrou dois que deve ter mais de 60 anos. Eles ficaram acho que 2 dias aqui. E eu trouxe tudo quanto é tipo de perfil que você imaginar para corretor. Eu primeiro contratei engenheiros e arquitetos, porque eu imaginava que dali ia sair pessoas que já entendiam do projeto. Depois eu contratei pessoas mais velhas que tinham Cresce. Depois eu contratei pessoas mais jovens. Depois eu contratei pessoas que eram extremamente corretas em termos de investimento e alinhamento. Mas eles não vendem. Eles não vendem em casa. Então, dentro desse processo, aonde eu mais acertei foi no jovem. Quanto mais jovem a pessoa é, mais ela tem facilidade com a internet. E como ela tem mais facilidade com a internet, ela tem facilidade de venda. Então, tecnicamente, tudo aquilo que eu tinha, não vou falar a gente, vou falar eu, tinha como leitura, caiu por terra. Eu imaginava que as pessoas não compravam a casa de uma pessoa muito jovem. Eu não imaginava que as pessoas compravam uma casa de pessoas tatuadas. Eu não imaginava que as pessoas compravam, em grande volume, casas de pessoas que explicavam as coisas totalmente erradas. Eu sempre fui muito perfeccionista na minha colocação e na minha apresentação. Eu não imaginava que as pessoas, compravam de pessoas que não explicam nada corretamente. Mas, por um outro lado, eu entendi que as pessoas é o seguinte, elas compram a característica de fala. Se você expressa uma mentira de forma segura, as pessoas acreditam. Se você se veste como padre, as pessoas acham que você é padre. Então, isso é independente da idade ou da realidade de cada um. O processo não tem mais a ver com o que eu imaginava. Eu sempre apostei muito num cartão com meu telefone fixo e com o meu mesmo número de celular a vida inteira como grande credibilidade. Eu sempre apostei que o cliente tinha que receber todas as informações de forma ordeira, organizada e correta para ele poder tomar uma decisão de compra. Se vir uma pessoa que fala bonito, explicar para ele que ao contrário de 40 metros, ele faz 70, mesmo que ele não vai entregar, a pessoa prefere comprar dele, que vai ter os 70 metros quadrados. Principalmente se ele tiver por exemplo, na construção civil é assim, eu pergunto muitas vezes para a pessoa, fulano de tal tem bastante obra entregue, é isso? Não, não tem nenhuma. Ou se ele tiver uma obra. Porque o que acontece? Quando você está começando a criar uma bola de neve financeira, principalmente no mercado imobiliário, geralmente vai chegar um momento que essa bola de neve ela fica de uma forma muito evidente de que poderia acontecer, de que daria certo.
O que que essa pessoa tem? Como ela está criando uma bola de neve, ela tem 3 obras em andamento porque ela vendeu mais 6 e pegou parte dessa entrada para poder colocar nos outros. Até a bola de neve estourar, leva um tempo. Então, quando a bola de neve está ali andando a 100 por hora, até ela bater lá no final da história, ela parece que está dando tudo certo. Fulano está com as obras andando. Então, tecnicamente, ficou-se muito complexo atacar um mercado em que nem sempre você precisa estar vestido adequadamente ou estar alinhado corretamente. Mas dentro disso, mesmo tendenciando e vendo isso, eu resolvi só contratar essas pessoas que vendem assim. Mas eu resolvi continuar no perfil que eu sou. Então eu sou uma pessoa do perfil antigo ainda, né, da característica que eu considero que é importante. Então, mesmo as pessoas comprando do tatuado, eu preferi não fazer tatuagem. Mesmo as pessoas comprando do desinformado, eu preferi me informar sobre o produto. Mesmo as pessoas comprando de forma digital, eu resolvi montar o meu escritório de forma ordeira e organizada. Mesmo as pessoas assistindo as informações na Caixa Econômica Federal das mudanças ou na Rede Globo, eu resolvi criar vídeos explicando sobre as mudanças da Caixa. Mesmo as pessoas não prestando atenção para explicar de forma ordeira e organizada para os clientes, eu resolvi criar isso. Só que, felizmente, eu sou um, e esse processo precisa de centenas de milhares. E nós estamos lidando com um país que é um país muito próximo do fracasso. A gente tem um país, para vocês terem noção, que o presidente e o filho dele rouba dos aposentados. Nós temos um país que, depois que descobre que o filho rouba dos aposentados, a CPI cai por terra, não vai ter mais a CPI para investigar. Então, nós temos um presidente que o filho rouba e que o presidente também foi condenado por um monte de coisa. Depois, nós temos uma corte que o próprio juiz vai investigar um cara que é cliente dele, que é a mulher dele, e tecnicamente do juiz faz a defesa do acusado, né? Então é um país meio que sem lógica. Aí depois, dentro desse processo, nós vamos atuar com profissionais que a maioria deles não tem nem matemática. A maioria das pessoas que eu converso aqui, ou que eu faço reunião, ou que eu contrato como corretor, eles não sabem a matemática. Eles não sabem a multiplicação. Tem muitos que não sabem quanto que é 9 vezes 3, 4 vezes 8. Eles não sabem. Né? Então, eu tenho plena ciência e convicção de que a maioria dessas pessoas, por não saberem isso, elas levam uma vida muito estressada. Porque, tecnicamente, eles não têm administração financeira, então a vida deles geralmente é uma desgraça. Porque toda vez que você não tem uma vida financeira alinhada dentro daquilo que você gasta, vamos supor, você ganha 2.000, você tem que viver com 1.800. Você ganha 3.000, você tem que viver com 3.000. Você tem pessoas doentes. E dentro desse mercado, seja ele de venda de cliente ou de franqueado, você tem uma grande gama de pessoas que têm problemas financeiros, pessoais. Só que isso é uma coisa do humano. A gente não tem como evitar. Mas existem pessoas que conseguem bloquear por algum tempo, geralmente, sei lá, 8 horas no mínimo por dia, os problemas para criar novas soluções. Então são essas pessoas que eu busco. Eu nunca busquei fazer uma live para 1 milhão de pessoas, até porque eu odeio conversar com gente idiota, entendeu? Eu gosto de conversar com gente acordada. Por exemplo, eu fico com pena muitas vezes de ver às vezes as pessoas que não conseguem vender o imóvel, já está há muito tempo no mercado vendendo imóvel, não consegue vender, porque é tão fácil. É tão simples você pegar o dinheiro, colocar lá no anúncio, você estudar sobre a venda, atender o cliente de forma personalizada. Ainda mais quando você é uma união, que você tem um monte de entrega. Você viu ontem, Michelle, nós atendendo a sua cliente, você viu o vídeo que eu mandei lá no grupo da sua cliente? Aquele vídeo ali vai falar o quê? A pessoa vai falar o quê? É a terceira casa na família, a mulher chora, me abraça, você viu aquilo? Vi sim. Então, aquilo ali é um tiro de ponto .50, se a gente estivesse falando numa guerra, né? Mas eu já percebi que é o seguinte, eu posso dar as entregas-chave para as pessoas, eles pulam dias sem postar. Eu posso colocar as páginas e criar as páginas para as pessoas, eles não criam um vídeo e posta lá por dia. Eu posso colocar uma live para poder explicar para as pessoas sobre PCI, PLS, cronograma.
a maioria deles não pode participar. Eu posso fazer um vídeo de entrega de chave, pegar o depoimento do cliente, mas eles não têm condição de impulsionar. Eu posso criar um vídeo, colocar todos os vídeos lá no Matrix, eles nunca vão parar para assistir. Eles vão tentar atender por rumo. Eles vão tentar terceirizar para os corretores daqui da matriz. Se os corretores daqui da matriz tivessem condição de atender os franqueados, os clientes franqueados, mas não vendia franquia não. Porque se eu vender uma franquia, eu ganho só 6 mil de royalties. Eu venderia a casa lá mesmo e ganharia 40. Então é porque, infelizmente, a gente é humano. Felizmente a gente é humano, mas infelizmente a gente não dá conta de atender o Brasil inteiro. Precisa ter profissionais. Quando a gente fala em ter profissionais, é uma coisa também que eu estou avaliando bem melhor do que eu já fiz e estou chegando a uma conclusão. Montar uma construtora é trabalhar com o maior sonho do brasileiro, é construir uma casa para ele. Isso parece ser muito fácil para mim, mas não é para todo mundo. Sabe por quê? Porque nem todo mundo tem 36 anos de venda. Eu comecei a vender, então eu tenho que me colocar no lugar das pessoas e falar assim, não, é muito fácil para você, que há 36 anos você faz a mesma coisa. E aí você está cobrando isso de uma pessoa que faz há 2. Ou também, muitas vezes, é muito fácil para mim, porque eu dou 16 horas por dia. E aí, às vezes, eu vou estar conversando com pessoas que estão divididas em 4, 5 empresas, 3 empresas, vida pessoal. Eu não, eu só tenho uma vida. Eu não misturo esse negócio assim, uma vida pessoal, uma vida profissional. Eu tenho uma vida só. Né? Então, a minha vida eu vou lá, pego o que tem que fazer e resolvo. O que eu posso passar para vocês? Cara, eu não lembro quando eu trabalhei para os outros. Eu não sei quantos carros eu tenho, quantas motos, eu não sei quantas casas eu tenho. A minha mãe depende de mim, eu pago tudo para ela. Os meus filhos vivem do bom e do melhor. Se eu quiser ir para a França agora eu vou. Se eu quiser ir para qualquer lugar do mundo agora, eu tenho dinheiro lá na conta para poder ir. Eu não tenho um cartão de crédito fiado, eu não tenho nenhum carro financiado. A única coisa que eu posso transferir para vocês é como é que isso acontece. Isso acontece com 16 horas de trabalho, quando você engana o seu cérebro que você não tem problemas. Então você foca, e aí dentro do seu foco você sofre calado. Você nunca divide a dor com ninguém, porque ninguém tá nem aí pra sua dor. Ninguém está preocupado se você está mal, ninguém está preocupado se você está doente, ninguém está preocupado. Ninguém é ninguém mesmo, é ninguém. Ninguém pode passar sua dor por você. E outra, é mais fácil você não contar a dor para as pessoas porque eles vão usar contra você, né? Então a maioria das pessoas, elas levantam com dor. E aí elas não conseguem doar o melhor delas. Esses dias eu fiz um vídeo que eu falava sobre isso, que se você expandir seu conhecimento, a inteligência vai te causar dor e vazio. Se você não conseguir expandir, o caos também vai te causar dor e também vai te causar vazio. Então a dor e o vazio, ele é constante nesse processo, né? O medo, a insegurança, todo ser humano convive com esse processo. O leão também tem essa insegurança. O leão, ele tem que vigiar, porque senão outro leão entra e come os filhotes dele, ele tem que corrigir e alinhar o território dele para que senão outro inimigo invade, né? Eu ficava assistindo aqueles negócios dos animais, e eu já assisti muita coisa que eu acho muito interessante colocar. Por exemplo, eu vi um passarinho, que esse passarinho, ele tinha que voar 30 quilômetros, aí colocaram uma câmera nele. Quando ele voltava, ele tinha que tomar água e voltar com o peito molhado, ele molhava o peito, porque senão os filhotinhos dele morriam de sede. Então até os animais sofrem, né? A zebra acaba de ter um filhote, muitas vezes o leão vem e pega. E aí, dentro desse processo, o que que acontece? Todo mundo está dentro de uma cadeia alimentar. Tem o coelhinho, tem a hiena. A hiena é a mais parecida com o corretor. A hiena, ele muitas vezes não monta uma imobiliária, mas ele é um corretor de imóveis. Ele gosta de ficar ali rebatendo com o leão. Ele é ousado, ele entra no território do leão, ele volta, você entendeu? Ele guerreia com o leão, ele é próximo do leão. Então, na cadeia alimentar, a hiena é parecida com um corretor de imóveis. Ele quer uma fatia do bolo.
entendeu? Ele quer um pedaço do búfalo, ele quer um pedaço do negócio, mas é mais fácil ser a hiena do que ser o leão. E aí tem muita gente que às vezes nem é hiena, às vezes é só um coelhinho e tá tentando ser leão. É igual, por exemplo, você está tentando ser rico, para ser rico você precisa primeiro quebrar. Primeiro você vai ter que dever todo mundo, cara. Aí depois você vai ter que se escolher se você vai voltar para o palco ou se você vai ser plateia. Geralmente a maioria, 90%, nesse momento volta a ser plateia. Nunca mais eles montam nada para ser cobrado. Eles ficam na primeira tentativa. É tipo o cara que vai andar e só tenta uma vez. Entendeu? Aí tem 1% que fala assim, vou peitar essa barreira. Quando você for peitar essa barreira, ela cresce muito. Nisso que ela cresce muito, você precisa ter um outro poder, chama de delegar. Se você não sabe delegar, você vai tentar fazer tudo. Aí você vai tentar ser pai, você vai tentar ser marido, você vai tentar ser administrador, você vai tentar limpar, você vai tentar gravar, você vai tentar fazer tudo. Aí você vai ter um burnout, você vai surtar. Nessa fatia também, grande parte das pessoas ficam. Aí depois vem uma outra fatia, você aprendeu a delegar, você está delegando. Quando você está delegando, você para de cobrar. Você delega e para de cobrar, você não para de evoluir. Aí essas pessoas percebem que você só cobra até ali. Aí o seu processo também para de crescer. Acho que um dos meus grandes diferencial foi, por exemplo, eu nunca parei de cobrar. Por exemplo, é um inferno trabalhar para mim. A Duda tá gravando aqui, ó, até 10 horas. O Bruno não vai embora aqui antes das 10. O Bruno, ele recebe mensagem minha 2 da manhã. O time que trabalha aqui para mim, toda vez que eles erram alguma coisa, eu crucifico eles. Hoje, por exemplo, eu crucifiquei um setor aqui. O que acontece? Não tem como afiar um ferro sem feri-lo, né? Se você não ferir o ferro, não, você não vai afiar. Então, nós estamos num país muito fácil de ficar rico, que a maioria das pessoas que fazem algo, elas são péssimas ou fracassadas, né? É bem nesse nível. Por exemplo, a maioria das pessoas não estão disponíveis. A maioria das pessoas fala, tudo bem, eu estou no médico, eu não posso atender agora. Tudo bem, eu não posso falar com você agora. Eu posso te ligar amanhã. Então, a pessoa só dela estar disponível, ela já está dando um salto quântico no mercado. Se ela tiver um alinhamento de entendimento do que ela vende e ela souber explicar isso, ela já deu outro salto quântico na frente da concorrência. Se ela trabalhar meia hora depois das 6, ela já faz parte de um time seleto de pessoas com maior QI e mais condição de vencer. Se ela for para a frente da câmera, ela se transformou num pilar. Por exemplo, eu assisto a Ilana e nunca vi ela. A Ilana fala comigo a quase 3.000 quilômetros de distância. Vejo a Ilana gravando depoimentos e entregas de chave de obras. Estão a 3.500 quilômetros de distância de mim. Eu só conheço a Ilana por causa do vídeo. Eu nunca vi ela. Então, assim como eu, outras pessoas a 3.500 quilômetros devem estar assistindo a Ilana, gravando depoimento. E que não parece que a gente está criando algo gigante, até aconteceu o que aconteceu comigo. Cara, do nada passou gente comprar casa comigo a 1.000 quilômetros de distância, a 500 quilômetros de distância, a 600 quilômetros de distância. Por quê? Porque sem saber eu comecei a gravar vídeo há 15 anos atrás. Só que aí chegou uma hora que encheu o pote. É que as pessoas querem encher o pote com 15 dias. Você pega uma empresa bem-sucedida, por exemplo, você pega a CIMED, tem 50 anos. O pai já fez 35. Os filhos estão só continuando 15. A maioria das pessoas que eu pego como franqueada, a maioria, o pai fracassou, não tem R$1. Eles que vão ter que criar. Só que aí, para eles criar, eles só têm um mês para vender casa, quando eles é corretor. Ou eles só têm 1 ano para ser empreendedor. Eles não têm mais do que isso. É 1 ano, se não der certo, eles vão trocar para investir em outro negócio, depois vai trocar para investir em outro negócio, depois eles vão trocar, eles vão trocando. Por exemplo, sabe como é que eu identifico um fracassado? Ele começou 5 faculdades, 3. Ele acha que o problema está no curso.
Você não entendeu que o curso é tudo igual? É assim, ó. Primeiro você come e bebe dentro da barriga da sua mãe. Aí depois, na hora que você sair, os caras cortam a sua alimentação e sua respiração. Você precisa aprender a respirar em 1 segundo. E se você não chorar, ninguém te dá comida. Você entendeu? Rapidamente você precisa aprender a engatilhar. Depois você precisa aprender a andar. Depois que você aprender a andar, você está sendo solto no mundo. Na hora que você estiver solto no mundo, você tem que aprender a equilibrar. Depois que você equilibrar, você precisa aprender uma profissão para você ser alguma coisa nessa vida, que senão você vai passar em branco. Quanto maior é o problema que você resolve, mais grana você ganha. Para você resolver problema grande, o que você precisa ter? O que ninguém tem: cabeça. A maioria das pessoas é doente mental. Elas não têm nenhum tipo de condição de gestão emocional, elas não têm condição nenhuma de assumir compromissos, elas não têm condição nenhuma de aguentar pressão, elas não têm condição nenhuma de ter um monte de gente falando que elas não prestam. Só que aí sabe o que acontece? Eles sonham em ser rico. Como é que você vai se sonhar em ser rico, amigo? Para você ser rico, você já entendeu como é que funciona a partícula? Para você ser presidente, 550 mil pessoas, 50 milhão te odeia, 51 milhão vota no você. Para você ser rico, no mínimo, 10 mil pessoas te ama e 10 mil pessoas te odeiam. Tem gente que não aguenta ter 3 rejeição. Para você ser bem sucedido, para você ter uma empresa, vai ter um mês que ela vai fechar no vermelho. Vai ter o segundo mês que ela vai fechar no vermelho. Vai ter 1 ano que ela vai fechar no vermelho. Vai ter 2 anos que ela vai fechar no vermelho. Vai ter 3 anos que ela vai fechar no vermelho. No 4º ano, ela vai te dar 10 anos de lucro. Por exemplo, a Petrobras está fechando no vermelho faz quantos anos? Desde quando o Lula entrou, ela está no vermelho. Ela está fechando no vermelho no governo Lula todos os anos. O Brasil está fechando no vermelho todos os anos. O Brasil está fechando no vermelho bilhões de reais. Então, às vezes, a pessoa ela fala assim: como que eu vou ter uma empresa se esse mês eu gastei 3 mil? Como que eu vou ter outra empresa se esse mês eu gastei 3 mil? Eu já gastei 6 mil nessa empresa. Eu vou fechar isso aqui. Então, eles nem sabem o que é ser um empresário, eles nem estudaram para ser empresário. Eu, por exemplo, estou colhendo os frutos da União 15 anos depois. E estou colhendo os frutos de treinar ser um vendedor 35 anos depois. Que fruto é esse? É o fruto que mesmo quando 10 dá errado, tem 3 dando certo. É um fruto que quando tem 1.000, pelo menos 500 está dando certo. É um fruto que quando tiver 3, 1 vende. É um fruto que se ninguém vender, eu vendo. É um fruto que se ninguém pagar, eu mesmo já fiz um recurso para mim. É um fruto que eu mesmo criei o caixa 2, 3, 4. É um fruto que eu já fui produzindo ele. É um fruto que eu aposto, por exemplo, eu fiz uma aposta no Juan. Fiz uma aposta, eu fui lá e falei: Juan, vou fazer uma aposta nisso. Por exemplo, como é que treina um cara sem um escritório, sem recurso, sem ter ido lá, sem gravar, né? Nós estamos chegando agora nas primeiras 3 entregas de chave para isso. Nós estamos contemplando agora depoimentos de clientes satisfeitos na frente da obra, né? Então, são esses os processos que a gente está fazendo. Eu tenho atendido clientes que não têm entrada. Isso foi um desafio muito grande para mim. Eu paguei um financiamento agora de uma cliente numa cidade que eu nem tenho franquia lá ainda, Severínia. É uma obra que eu mandei para vocês que deu 100 mil de lucro, que eu atendi a cliente sem ter 50 mil reais de entrada. Eu expliquei como o Juan, ou como vocês devem pagar um empreiteiro. Se você vende uma casa por 150 mil de 3 dormitórios, uma casa de 50 metros por 3 mil metros, dá 150 mil. Se você terceiriza essa casa, por exemplo, a 2 mil, dá 100 mil. Então, você está ali terceirizando uma obra por 100 mil, que você cobrou 150 mil, só que esse cliente não deu entrada. Como é que você retira esse dinheiro? Você tem 50 mil, se a obra foi dividida em 10 medição, toda vez que cai uma medição, você retira 5 mil. Então, o valor retirado quando não há entrada, quando o cliente não paga entrada ou quando é FGTS, ele é retirado na porcentagem de lucro que você vai ter de acordo com as medições. Então, se eu tenho 50 mil para receber e são 10 medições, eu recebo 5 mil em cada uma. Se são 5 medições, eu retiro 10 mil em cada uma. Então, eu faço um contrato de terceirização com a Michele por 100 mil. Toda vez que cai o dinheiro da medição, cai na minha conta, eu retiro o meu e envio o restante para o construtor. Quando eu levanto aqui de manhã,
alguém pagou uma medição. Só que aí eu vendi essa casa por 3,5 metros e eu terceirizei a 2,650. Então, tecnicamente, toda vez que cai uma medição, tem 12, 8, 4 mil que é meu. Por exemplo, hoje caiu uma medição, eu recebi 5 mil, que era meu. Caiu meus 5 mil. Então, eu levanto, ou cai uma medição e eu recebo uma porcentagem, porque eu só vendo casa se der lucro. Eu e a Michelle, por exemplo, nós estamos fazendo negócio. Quando nós vamos atender os clientes, eu não calculo todos os custos, Michelle, por quanto você tem que vender e como funciona? Calcula assim. Eu faço a mesma coisa, Michelle, com os meus negócios. Eu não faço nenhum pensando em que eu vejo que vai dar prejuízo. E aí, dentro desse processo, mais dia, menos dia, sai a medição, eu tenho medição para receber. E quando eu não tenho medição para receber, quando o cliente não tinha entrado, eu fiz virada de chave. Por exemplo, hoje eu recebi 2.800 mais 2.800, 4.600 de boleto. Quando o cliente não tem entrada, eu vou parcelando a documentação para ele pagar para me construir daqui 2 anos. Tecnicamente, eu gero média de 100 mil reais de boletos mensal, de pinga-pinga. Por exemplo, lá em Itapira nós vendemos um virada de chave que vai pingar lá 349. Se tiver 10 daquele lá, já pinga quase 4 mil. Para ter aquilo lá, tem que ter um anúncio com gestão de tráfego pago todos os dias. Sabe qual é o problema? Por exemplo, eu coloco na minha gestão de tráfego, eu coloco um boleto de 500 para franquia e mais 300 aqui separado, dá 800 reais por dia. Os meus franqueados põem 100 real. A conta não fecha. Aí você tem pouquíssimos leads para negócio. Quando eles colocam 100 real, muitas vezes eles colocam 100 real numa mídia social deles, que eles estão postando 2 empresas. Ninguém sabe qual que é a empresa deles. E outra, se você olhar nas mídias sociais deles, não tem um parâmetro assim, entrega de chave, assinatura de contrato, depoimento, visita de obra, vídeo informativo. Aí eles nem precisariam criar isso. Eles poderiam pegar os vídeos da União e postar na própria página pessoal deles. Por exemplo, eu comecei a descer a minha página do Facebook que eu tenho mais antigo. Cara, a pessoa olha ali, ela compra uma casa mesmo. É muito material. Você vai descendo assim, não para. É entrega, é assinatura, é depoimento, é visita de obra, é não sei o quê, é não sei o quê. Chega uma hora que fica naturalmente, seu telefone não parar de tocar. Por exemplo, eu fico tentando cumprir minha agenda, hoje mesmo eu vou até às 10. Mas depois que eu saio daqui das 10, eu ainda respondo pessoas. Vocês viram porque, ó, a Natália tá aqui, a corretora, ó, tá atendendo até agora, ó lá. Nós estamos com um monte de cliente atendendo em Amambai. Sabe o que a gente faz? A gente pega 5 entregas de chave, coloca o nosso telefone de contato e impulsiona 6 reais em cada vídeo para lá. O povo de Amambaia abre e só aparece entrega de chave. Agora, muitas vezes o franqueado que compra comigo, cara, ele não tem coragem de pegar 5 vídeos, colocar 6 reais em cada vídeo e colocar lá 5 entregas de chave anunciada para a região dele. Entendeu? É ataque de ponto 50. E eu muitas vezes falo para as pessoas assim, ó, se você não tiver condição de pôr gestão de tráfego hoje, cara, em qualquer coisa, vai lento demais da conta. Por exemplo, seu Mauro está entrando com nós. O que me preocupa? Seu Mauro tem todo potencial, é engenheiro. O seu Mauro ele tem amadurecimento facial para vender. Ah, seu Mauro, se eu pudesse falar para o senhor quanto o senhor poderia vender de casa, quantas famílias o senhor podia ajudar a realizar o sonho da casa própria. Só que o senhor vai ter que se desligar da sua própria família. O senhor vai ter que bitolar em aprender esse processo. O senhor vai ter que deixar a gente que o senhor ama na mão para poder dar atenção para os seus clientes. O senhor vai ter que vivenciar um conhecimento novo em termos de aparelhagem, gravação, filmagem. Senão nunca mais vai acontecer. E não significa que isso vai ser ruim, porque tecnicamente, às vezes o senhor tem uma condição financeira, isso vai ser ruim para quem não tem, para quem não tem uma herança, para quem não tem nada. Imagina quantos que não vai ter condição de nunca de entender o que eu estou falando e colocar em prática. Se você não apartar a sua loucura emocional, pelo menos 10 horas por dia, e colocar o seu brilhantismo em prática, você está fudido. Se você não colocar câmera na sua frente, ninguém vai ver você. Se você não contar para as pessoas, elas não vão saber. Se você não montar um escritório, por exemplo, no caso da Michelle, a Michelle ela quer ser uma empresária sem escritório. Ela tem todo o potencial, ela se veste. Não, eu quero ser com escritório, mas Não, as é que você condições... já tem. Não, as condições essa condição você tem, é que você não se viu.
Condição é, quando você está vivo, a condição de tudo. Vou te dar um exemplo. Se eu agora estou pensando em montar uma imobiliária, eu ligo para a MRV e falo para eles que para me cadastrar, eu quero que eles me paguem uma tarifa mensal, porque a MRV hoje ela paga gestão de tráfego. Se você ligar para 5, 6 empresas dessas, elas estão investindo em café da manhã, gestão de tráfego e muitas vezes liberação da casa modelo para fazer. Os benefícios que eles dão cada uma, eles até, se você vender muito, eles pagam um escritório para você. Então, se você pegar hoje para você vender tarraf, o tarraf ajuda. Eu vi que se você vender um valor de tarraf, eles te dão 5.000 para escritório, um consórcio tarraf. Então, assim, a condição é você ir lá e alugar o lugar. Aí você levantar, para mim não existe condição. Eu sou uma pessoa que quando eu comecei a União, eu já tinha ficado milionário e depois eu fiquei pobre. Eu gastei todo o dinheiro, eu comprei carro V8, eu fui nas praias, tudo que você imaginar. Eu arrumei centenas de mulheres, eu comprei todas as camisetas que você imaginar, todos os tênis, eu comprei Hornet para fazer show, eu explodi todos os pneus, dormi em todos os hotéis que você imaginar, todas as coberturas de Brasília, tudo. Aí fiquei pobre. Vendi minhas casas tudo, perdi meus carros, perdi tudo. Aí, quando eu fiquei pobre, eu tive que pensar se eu ia ser plateia ou se eu ia ser palco de novo. Aí eu resolvi voltar pro palco de novo. E aí, quando eu voltei pro palco de novo, eu voltei devendo R$500 mil. Só que aí, eu falei assim, mãe, minha vida acabou. Minha mãe tinha um sítio lá na puta que pariu, e eu ficava fumando 2 maços de cigarro por dia lá, e eu tinha desistido da minha vida. Devia R$500 mil, toda hora eu era ameaçado. Aí eu virei quase um bicho, assim, ó. Eu não fazia barba, não fazia nada. Fiquei lá no meio do mato, né? Parecendo um animal. E aí meu pai falava, reagi, meu filho. Falei, pai, perdi tudo na minha vida, não começo mais nada. Aí eu montei num carro que eu tinha, um Chrysler V8, e vim aqui para esse Rio Preto com 6 notas de 100 que a minha mãe abençoou para mim. Ela falou, ó, meu filho, vai com Deus. Peguei essas 6 notas e vim. Sabe o que eu descobri depois de um certo tempo? Que, primeiro, eu não só estava sem dinheiro. Eu não tinha deixado de aprender, eu não tinha desaprendido de vender. Depois eu só percebi que eu estava para baixo, entendeu? Eu tinha deixado o meu emocional ferrar. Aí eu voltei. Michele, quando eu voltei, eu impressionei um povo, esse povo me liberou um lugar, esse lugar me rendeu um dinheiro, esse dinheiro me rendeu um escritório, esse escritório me rendeu cliente, esses clientes foi me rendendo tudo. Então, o que eu digo para você é que se você tiver... eu precisava de um carro, porque o meu Chrysler estava com as parcelas atrasadas. Aí eu fui numa garagem, peguei um velhinho de 70 anos, parecia assim uma pessoa mais madura, e parecia uma pessoa que ele é inteligente, então, falei, ó, minha situação de momento, deixa eu explicar para o senhor, porque o senhor já passou por aqui, nessa vala que eu tô, funciona assim, 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 assim. Ele é vivo até hoje, ele tem 80 e poucos anos. Aí ele falou assim, meu filho, pode pegar aquele páreo ali e você tem 90 dias para você me pagar. Só que aí eu estava trabalhando dia 24 de dezembro, eu ganhei 50 mil na venda do imóvel. Aí eu voltei lá para pagar ele. Aí ele falou assim, agora quem quebrou sou eu, meu filho, eu vou partir esse escritório no meio aqui, você fica com a parte, eu com a outra parte, vamos trabalhar. Sabe o que eu descobri? Então, eu não precisava do carro, porque o carro alguém me vendia mesmo sem nome e me deu prazo. O escritório, a mulher falou para mim, meu filho, quero ver você pular, então vamos ver como é que vai ser daqui 30 dias. Ou seja, você não precisa ter nada para fazer algo. Basta você querer fazer algo. E aí o que eu fiz? Aí eu levantei, o tempo que eu gastava com pessoas fúteis, eu resolvi trabalhar. O tempo que eu gastava gastando meu dinheiro, eu resolvi investir em trabalhar. O tempo que eu gastava, ou o dinheiro que eu gastava com empinar moto, explodir pneu, eu resolvi economizar. Então eu fui fazendo o inverso do processo que me levou a quebrar, né? Então qual que era o inverso? Eu resolvi aumentar as horas trabalhadas, eu resolvi anotar quanto entrava e quanto saía, eu resolvi gastar menos do que eu ganhava, eu resolvi apostar o meu tempo em treinamento e atendimento para mim poder entender como é que eu convencia as pessoas. Eu fui ler Napoleão Hill, eu fui ler Lair Ribeiro, eu fui ler inúmeras pessoas, poderia citar várias. Eu fui assistir Hélio Couto,
E aí eu fui entendendo como é que funcionava a psicologia de negócio, de venda, comecei a vender. Quando eu comecei a vender, eu comecei a entender que era o seguinte, eu queria transformar esse processo em mais fácil. Então eu vou gravar os resultados, eu vou gravar com algumas pessoas, levando elas até o êxito. E aí foi isso, por exemplo, Chapadão do Céu. É um exemplo disso. Eu vendi uma casa lá agora e gravei a entrega de chave. Meu, nós tem que ir lá toda hora buscar um carro. Semana mesmo tem que ir lá buscar um monte de carro. Um vídeo só bastou um cliente comprar e receber a chave. Nunca mais Chapadão do Céu deixa de me dar dinheiro. Todos os meses, Chapadão do Céu vai me dar dinheiro por causa de um depoimento de entrega de chave. Aí sabe os meus franqueados? Eles não têm coragem de pegar esse vídeo que está pronto, que eu fiz a casa, que eu peguei o mérito, colocar o telefone deles e impulsionar para Chapadão do Céu. Sabe por que eles não têm coragem? Porque eles acham que Chapadão do Céu é 1.000 quilômetros de distância, é longe para eles. Aí eu vou lá e ganho dinheiro. Por exemplo, eu vou buscar agora 18 mil reais, né, Natália? Lá em Amambaí, que o cara tá com o dinheiro na mão e não deposita, quer ver nós. Nós vamos mandar 1.000 quilômetros, vamos lá buscar o dinheiro. Os meus franqueados, eles não podem pegar um vídeo e colocar muitas vezes um anúncio para 1.000 quilômetros. Eles não andam 1.000 quilômetros. Eles não andam 500, eles não andam 300. Entendeu? Eu ando toda hora. Fala, cara. Oi, tô ouvidos. Alô? Gilmar, seu áudio não tá saindo. Parece que tá travado. Tá escutando agora? Agora tô. Ah, não. A respeito dos vídeos, os vídeos que chegam pra gente, chega com o número da matriz. Um exemplo, se alguém entrar em contato daqui e for lá da matriz, por exemplo, igual se nós impulsionar lá, vai sair com os vídeos o número da matriz. Na verdade, eu vou te explicar Como aqui. faz no caso aí? Na verdade, eu vou te explicar o que acontece. Eu, na verdade, eu criei as páginas para os franqueados e deixei para eles fazerem postagem. Só que eu percebi que nem isso eles fazem. Aí, para não deixar as páginas sem postagem, nós passamos a pegar os vídeos que a União, você pode perceber que a União Matriz não fica um minuto, um dia sem postagem. Nós passamos a pegar os material que nós criava e colocava na página dos franqueados para que eles não ficassem sem material. Tem página de franqueado meu que eles ficam um ano sem postar. A Jennifer, por exemplo, pegou a página do Instagram de Itapira do seu Erasmo, tinha um monte de gente que tinha chamado no Instagram que não tinha respondido. Mas isso é muito simples. Você, por exemplo, a franquia União, ela é um reflexo dos seus setores que tem aqui. Quando a pessoa começa a se transformar num franqueado gabaritado, essa pessoa contrata uma equipe de mídia, depois essa pessoa contrata uma equipe jurídica, depois essa pessoa contrata uma equipe... Cada profissional que tem aqui na União vai assessorar o seu profissional. Por exemplo, eu vou assessorar, igual eu estou assessorando, por exemplo, a Michele das negociações, para que ela faça um negócio sadio. A gente foi lá ver o arrimo antes de negociar com o cliente, nós fizemos o levantamento por quanto terceirizava, nós fizemos por quanto gastava. Eu vou assessorar para ela não falir, para ela fazer negócios de potencial. Lá no Murilo, eu estou assessorando retomadas de obra. Tem 50 obras lá, nós temos que retomar as obras lá, e a gente está gravando depoimentos de clientes que estão satisfeitos com a nossa retomada, porque o franqueado que tinha lá, ele ficou devendo 3 milhões de reais, aproximadamente. Ele era um porteiro, ele conseguiu alavancar. O seu Erasmo, ele é o Daniel Vocarco dos porteiros. Ele deu conta de dever 3 milhões de reais numa cidade de Itapira. Agora, você imagina o tanto que tem em construção, tem potencial. Um porteiro levou o prêmio do Big Brother lá em Itapira pro bolso. Aonde ele enfiou, vocês não me perguntam. Eu posso mandar para vocês ontem. Uma mulher mandou para mim que um comprovante de 104 mil que ela pagou na conta do seu Erasmo. Até agora ele não pôs um bloco em cima do outro. Isso é um. Eu tenho mais de 50. O Murilo já viu vários de 40, de 30 mil, não dá conta nem de contar. Por quê? Alexandre, sobre essa questão que o Edmar falou, qual que é a melhor opção? Eles conseguem nos enviar esse vídeo, por exemplo, sem o contato de vocês, para a gente colocar o contato? Vocês não precisam nem postar os nossos vídeos. Vocês tecnicamente... calma. Esse
vídeo seu que está rodando, que está tendo bastante resultado, eu tenho interesse de postar ele, essa entrega de chaves. Só que como ele falou, realmente está o contato daí. Assim, não teria nenhum problema, mas se por acaso alguém Não, chama... a gente nem quer atender. Se a gente quisesse atender por aqui, a questão é, para não passar em branco, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu olho nas mídias sociais do Edmar e da Simone, tem dia que eles, no status deles, eles nem postam união, muitas vezes, vários dias. Então, tecnicamente, para as páginas deles não ficar em branco, nós estamos postando material. Mas que bom, por exemplo, que eles estão pensando nesse processo, porque o que acontece? Existe um time de marketing aqui. Você vai lá e pede para eles editar e colocar seu número, eles fazem na hora para você. Todos os vídeos eles colocam. Assim como, por exemplo, eu vi que você começou, a gente falou para você criar vídeo todos os dias, não foi, Michelle? Uhum. Você não começou a criar os vídeos? Que eu comecei a ver seus vídeos na internet. Sim. Eu não sei quantos quilômetros eu tô de você. Não foi só eu que comecei a assistir seus vídeos. Você pode ter certeza que assim como você tem, assim como eu, tem vários te assistindo. Só que sabe qual que é o problema? Muitas vezes você não consegue esperar. Você que eu digo não é você, é o profissional, não consegue esperar o tempo de maturação que isso precisa para dar certo. Uhum. Né? Eu também. Né? Você vê, Jesus teve que esperar 30 anos para andar e quando andou 3 anos já foi fatal. Entendeu? Teve que ficar 30 anos ali escondidinho. Para depois ele surgir. Alexandre, Oi. eu estou fazendo impulsionamento, sim, no Facebook. Tem uma cliente que já vai pagar 40 mil reais sem fazer nada de tráfego, né? Igual você falou. Tenho mais uma cliente que a gente vai fazer uma reunião com ela amanhã, né? Inclusive, conversei com o Bruno. Então, assim, Alexandre, eu não acho que a gente está, assim, por exemplo, no caminho errado. Eu te agradeço, né, assim, pelas dicas. Quem somos nós para falar alguma coisa, né? Você está no ramo aí. Para mim, bem vocês mais são tempo. meus parceiros. Vocês são meus parceiros. Eu, tecnicamente, não me comparo em termos de saber mais do que ninguém ou não. Todo mundo tem sua relevância. O que eu estou dizendo para vocês é que é o seguinte: o meu telefone, se eu pegar ali o 0710, ele não para de tocar. Quando a Michelle veio aqui, os meus corretores estavam tudo vindo de carro e moto, tudo lá de Amambaí. O que eu estou dizendo para vocês é uma coisa assim: esquece o Alexandre. Eu não sei qual palavras eu tenho que usar para vocês, que tem um monte de gente querendo comprar casa, um monte. Eles não estão comprando de vocês porque vocês não postam todos os dias, porque vocês não gravam vídeo toda hora. Por exemplo, não sei se vocês seguem um cara que chama Y Veículos, chama Pastor. Eu fui numa garagem agora, o cara falou que o mercado tá em crise. O cara da Y Veículos, ele fica gravando, eu vi que um cara analisou a conta dele, ele gravou 41 Reels em um dia. Ele vende 200 carros por mês, às vezes até mais. Aí então, o que eu percebo? Tem um monte de garagem quebrando e tem o YVX vendendo um atrás do outro. Sabe onde que ele vende? No TikTok. Ele é um pastor, ele tem, sei lá, 50 e poucos anos. Então eu não sei qual palavra usar pra vocês, que não tem mais, que só tem que ficar de frente da câmera e postando toda hora. Só isso tem que fazer. Aí você vai vender toda hora. A Virgínia, não sei se vocês perceberam, ela fica só na frente da câmera, ela vende 50 milhões, 30 milhões de perfume numa live. Ela tem 50 milhões de seguidores, 100 mil pessoas compram 229 lá, dá 29 milhões. É só isso que eu estou passando para vocês. Eu, infelizmente, só tenho 4 milhões de visualização nas minhas mídias sociais por mês. Me dá uma média de 300k. Esse mês mesmo deu 300 mil. Então, assim, não sei qual palavra que eu uso que vocês legal, ou que vocês entendam, que vocês têm que postar todo dia, toda hora, que vocês têm que pegar isso, senão vocês não vão ter dinheiro para pagar um cara de marketing para colocar o telefone de vocês mesmo. Aí, na hora que o cliente entrar em contato com vocês também para comprar uma casa, é proporcional. O cara vai olhar o seu escritório, o da Simone é ótimo, para a cidade que ela tá. O escritório dela atende perfeitamente. O problema lá não é o escritório. O escritório da Simone é no centro, atende perfeitamente. O da Michelle, o problema dela é que ela não tem escritório. O do seu Mauro, o problema dele é que ele tem o pai dele, que ocupa um tempão dele. Do Murilo, ele tem 2 empresas, ele tem que ver, ele tem dia que ele posta a empresa dele e ele não está acreditando 100% na que ele colocou. Esses dias era para nós ter pegado uma paulada de 25% do milhão. Uma paulada só, 360 mil ia pegar 25% do milhão. É rápido, vum. É num negócio. Ah, mas isso aí tudo não é lucro, depende da forma que você pensar. Isso aí tudo você já pode, no primeiro mês, apostar 8 mil na gestão de tráfego, ter um negócio todo dia. Você já pode ter uma virada de chave pingando toda hora 400. 400, 3 mil, 400, 4 mil, 300, 400.
Você pode ter toda hora um cliente. Por exemplo, se você chega num nível que você põe R$ 200 por dia na gestão de tráfego, cara, difícil você passar a semana sem negócio. Impossível. Não tem como mais. Aí você fala, que negócio? Aí eu vou para vocês, por exemplo, eu estou cobrando agora, eu mudei. Sabe quanto que é o produto? Tem um papel aí, Natália? Agora eu estou cobrando 15 mil de papel, praticamente. Sabe por quê? Porque eu percebi isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar nessa linha que eu tô. Tem um cara que é o Pastore, ele tenta ensinar as pessoas a fazer terreno e construção. Ele tem, sei lá, deve ter uns 3 mil mentorados, tudo. Só que o que acontece? Ele ensina o cara a fazer, mas não ensina o cara a vender. E aí ele também quer que o cara aprenda todos os processos. Também não vai dar certo. Aí tem um outro moleque que ele ensina os engenheiros a se dar bem. Como é que faz uma casa de terreno e construção? Também não vingou. Aí depois tem uns caras que eles perceberam que eles fizeram a melhor jogada, chama Minha Casa Financiada. Eles falaram assim, o povo só quer ficar rico, mas não quer pagar o preço. Vamos cobrar 6 mil de um curso aqui, nós liberamos uma plataforma e foda-se. Todo mundo do mercado, já limpou 6 mil da maioria desse Minha Casa Financiada, já limpou a maioria das pessoas que é engenheiro arquiteto, já limpou 6 mil. Tem uma parte desse que é 13 mil, outra é 4 e pouco. Nossa, vocês fez um limpo. Aí tem um cara igual eu que não quis fazer dar certo. Eu falei, não, ninguém vai comprar casa sem ter escritório. Ninguém vai conseguir fazer terreno e construção sem ter um time. Ninguém vai conseguir fazer terreno e construção se não tiver uma equipe para levantar custos operacional. Ninguém vai conseguir executar obra e vender obra ao mesmo tempo. Tem que ter um time de venda. Eu tenho que montar algo que funciona para as pessoas. Eu tenho que montar algo alinhado. Aí, como eu comecei a montar isso, eu percebi que as pessoas estão me dando depoimento no final da obra, satisfeitos. Por exemplo, eu retomei as obras de Itapira lá junto com os meninos e os clientes estão satisfeitos. Eu percebi que com esse vídeo das clientes satisfeitas é fatal para ganhar dinheiro. E aí eu vi uma mulher que ela falou, não, eu estava cobrando 7 mil para fazer uma sobrancelha. Como é que é o nome dessa mulher? Natália alguma coisa. Ela estava cobrando 7 mil e a agenda dela estava lotada. Aí ela falou, não, mas não é mais 7 mil, agora é 12. E minha agenda continuou lotada. Eu falei, então você cobra 12 mil para fazer uma sobrancelha? E eu tô cobrando para cuidar da obra 5,5 de despachante, 5,5 de engenharia? Passei para 6.999 cada um deles. Sabe por quê? Porque se alguém quiser apostar o sonho da casa própria na minha mão, a sorte é deles. Que até se o meu franqueado der errado, eu vou lá e corrijo para ele. Não corrijo, Murilo? Corrijo. Aí o que acontece? A maioria das pessoas só pode trabalhar até 5h59. Eles comprou de mim, eles dão sorte, eu posso trabalhar até meia-noite, 1h da manhã. Só que eu vou cobrar por isso, caro. Caro. Por exemplo, hoje eu quase peguei esse papel e mexi de novo. Porque eu passei para 6.999, um pagou sem reclamar. Alexandre. Uhum. Eu tô com o caso do Silvio também, que ele já tá com contrato lá com o antigo franqueado, tem um carro que deu de entrada, pagou 4 boletos de 1.000, né? E já tá com a reserva no terreno também, com contrato de compra e venda no terreno, segurando lá. Ele não pode desistir do terreno, senão ele tem que pagar 6 mil de corretagem, mais multa pro dono do terreno por desistência. Então, eu estou estudando um jeito, uma forma de a gente dar andamento. O papel dele tá tudo parado na prefeitura. Porque o fiscal da prefeitura já fiscalizou o terreno e embargou porque tem um muro de arrimo para fazer. Eu já conversei com o engenheiro para fazer uma ART, a responsabilidade técnica do muro de arrimo. Lá Não ver é, se dá... não é o melhor caminho. Você vai lá no cara que fez o contrato com ele, vai falar que ele foi lesado, perdeu o carro dele, mais o dinheiro que ele pagou e que ele não tem condição de pagar essa multa. Com a cara dele, que eu já conversei com ele, que a característica vocês explicando, o cara vai morrer isso por terra. Aí você pega o crédito dele e aprova num imóvel usado, que se você fizer uma declaração de 250, vai liberar 200. Você pega uma casa que aparenta valer 250, ele só paga o documento e vai ter a casa dele. É o melhor caminho para você fazer e solucionar ele. Tem condição, vai vingar. Meu contrato lá para cancelar, você tem multa e corretagem lá no terreno. E se eu falar com o cara do terreno lá, eu explico a situação, eu falo para você que ele vai abrir mão disso. Aí não é uma questão de desistência do cliente ou de situação. Aí ele perdeu o que ele deu, né? E essas pessoas estão cientes do seu Erasmo. Então você pode ter certeza que esse cara vai se colocar no lugar do cliente e vai abrir mão. Ele vai ficar
apoio jurídico da imobiliária que está envolvida no meio, acompanhando esse processo da venda do trem. Mas eu vou te falar pra você, eu também sou imobiliária, mas tem casos e casos. Cara, tem, por exemplo, eu sou um cara mercenário em certos pontos, mas se eu vejo um cliente igual aquele cara, eu não faço isso. Eu abro mão, falo, ó, não quero multa, não quero nada, tá tudo certo, aí toca a sua vida. No caso daquele caso ali, o cara, ele quer continuar. O problema é que a empresa que vendeu o lote que intermediou, essa empresa quebrou. Esse cara catou o dinheiro e sumiu. Né? Então, já está pronta a planta, o projeto já está na prefeitura, é só fazer um documento, dá para dar andamento? Mas vamos falar sobre esse caso. Não vamos perder muito tempo resolvendo o caso aqui, que eu acho que não é o ideal para nós. Vamos falar sobre o Erasmo, por exemplo. Você sabe o que o seu Erasmo entendeu? O seu Erasmo, ele entendeu o ecossistema do negócio. Ele foi para frente da câmera, mano. Por isso que ele armou esse tanto de dinheiro, esse tanto de milhão, esse tanto de cliente. Ele só tomava de 100 mil dos outros, você viu? Só de 40, só de 30 mil. Se você pegar 50 de 30 mil, dá 1,5 milhão. O Soraz pegar de 100 mil, o Soraz pegou Jeep de 150 mil. Mas você sabe por que ele conseguiu pegar isso? Por causa da credibilidade facial e de socar na frente da câmera. O seu Erasmo, ele não teve perigo nenhum. Ele contratou um time de mídia na hora pra gravar ele, cara. E ele percebeu que ele não tirou R$1 do bolso, que com 30 dias o time de mídia já tinha produzido dinheiro para ele pagar o próprio funcionário, as próprias despesas e o escritório e tudo mais. Né? Que é a insegurança que muitos não pulam de etapa, né? Eles ficam esperando, eu vou ter para fazer. Na verdade, amigo, se você passa a ter um escritório, você pode ter certeza que o seu volume de credibilidade sobe. Se você contratar alguém para te filmar, o seu volume de tempo para criar material sobe. Tecnicamente, o recurso aparece. É que aí tem gente que nunca toma essa atitude, fica esperando ter o dinheiro. Você não está tendo porque você não teve a atitude. Você não contratou o cara para te filmar por 2 mil, porque você acha que daqui 30 dias você não vai ter os 2 mil para dar para ele. Sabe o que o empreendedor sabe? Ele sabe, não, se eu contratar esse cara e ele ficar fazendo vídeo comigo todo dia, eu vou ter 4 mil, 2 para pagar ele e 2 para me pôr no bolso. Que é o que realmente acontece. Né? E aí quando você coloca uma pessoa lá, você treina ela. Por exemplo, a Michelle colocou nos grupos, eu respondi ela, respondi os clientes dela, eu expliquei, eu mandei vídeo de entrega de chave, eu calculei quanto que gastava para ela, eu expliquei como é que fazia na hora que fosse terceirizar a obra, eu falei para ele lá olhar o terreno para fazer, eu vou dando aquela assessoria que eu tenho que dar. Eu vou explicando que se ela fizer um escritório vai aumentar a credibilidade dela, eu falei que ela se veste, se comporta muito bem, que o perfil dela vende pra caramba, e assim eu vou trabalhando esse processo, ó. Até ele chegar num nível que tira pedido. Por exemplo, o Juan está caminhando para os primeiros vídeos de entrega de chave. Os clientes estão na obra pela metade, gravando um vídeo. Aí, vamos lá, eu não sou o Alexandre Oliveira agora, eu sou um cliente. Rapaz, essa consultora União, mas as obras ainda estão pelas metades. Quero ver entregando. Aí sabe o que acontece? Aí o Juan não aguenta esperar o processo de entregar. Não estou dizendo que ele não vai aguentar, eu estou falando, tem muitos empresários. Aí ele fala, mas eu gravei esses vídeos, não virou nada, vou entregar essa chave também, nem vou gravar nada. Eu não vou calibrar não, para mim poder chegar e ter no final a entrega da chave. Juan, você tá 75%. Na hora que você entregar essa chave, o seu avião sai do chão. E ele não para de voar. Só que aí na hora que esse avião sai do chão, você precisa de pista para pousar. Aí o cara vai falar com você não tá com o escritório. Aí, na hora que esse processo vir, vai acontecer igual o seu Erasmo. O seu Erasmo cresceu o negócio dele. Quando cresceu o negócio dele, ele resolveu me roubar e não fazer as PCI por mim. Todos os clientes que não tinham entrado, ele não deu conta de pagar e ficou faltando 20 mil em cada lote. Ele teve que sair inteirando os lotes, ele quebrou o caixa dele. Aí, quando ele começou a fazer por fora, porque quando ele passava um negócio por aqui, ele achava que demorava a sair o contrato. Mas é porque quando ele ia pegar um carro, a gente falava que tinha que puxar se tinha multa ou não, que ele tinha que transferir o carro na mesma hora, que era ideal ele levar no mecânico para conferir o carro, que era aquele preço que ele estava vendendo, ia faltar valor. Sabe o que ele falava? Não, eu já alinhei isso aqui, eu já sei como é que faz. Meu irmão vai fazer para mim, o metro sai mais barato do que o que vocês me passou. Aí chegou o dia que a conta não fechou. Aí o que aconteceu? Aí ele precisou fazer contrato por fora, porque ele precisava pegar uma entrada de 3, de 5, de 4, para preencher o buraco que ele já tinha armado lá.
Só que chegou uma hora que não deu mais para preencher o buraco. Né? Chegou uma hora que a conta não fecha. Por exemplo, eu terceirizei 4 obras aqui. Nessas 4 obras que eu terceirizei agora, que eu passei para fazer, sabe que cálculo que eu fiz hoje? Eu peguei por quanto eu vendi, depois eu peguei por quanto eu terceirizei, depois eu tirei 10 mil reais de custo operacional de cada uma, depois eu tirei todos os valores de corretagem que eu paguei, depois eu somei o quanto eu recebi de documentação desses clientes, o quanto me sobrou, aí eu margei um custo por obra e somei e tirei tudo. Liquidou dessas 4 obras, vai sobrar para mim 114 mil reais. Hoje eu estava calculando com você, não estava, Juan? Por quanto você vendeu, por quanto você terceirizou, como é que você tem que fazer as suas retiradas, não foi isso? É exatamente isso. Isso. Então, Opa, tô ouvindo. foi exatamente isso, Alexandre. E nessas suas orientações, rapaz, parece que eu estava até comentando com a Ilana esses dias, a receita do bolo, ela parece ser assim uma premonição, né? A gente começa a se movimentar como ela e ela vai acontecendo de acordo com o que você já tinha narrado lá atrás. Os erros que a gente comete geralmente são por escolhas que a gente não tinha observado algum detalhe referente a isso. Quando a gente está seguindo direitinho, as coisas começam a acontecer. Exatamente. Por exemplo, você viu, você foi gravar nas obras, eu falei, grava com os capacetes para passar a credibilidade. Você viu que o vídeo já ficou muito melhor com os capacetes? Foi, eu tive até meu irmão esses dias olhando os vídeos, achava que a gente tinha contratado uma empresa especializada no marketing pela forma que estava o vídeo, assim, bem interativo, né? Tá vendo só que bacana? Isso é muito importante. Então, assim, pessoal, eu não sei qual palavra usar para vocês levantarem 8 horas, esquecer os problemas de vocês, gravar vídeo sem parar. Gravar vídeo de entrega, assinatura, depoimento, visita de obra. Quanto mais rápido vocês fazerem isso, mais rápido vocês aposentam. Quanto mais tempo vocês demorar, mais vocês vão ter que trabalhar até o dia de morrer. Entendeu? E aí, quanto mais tempo você der brecha para os outros, vai vir outros e vai tomar a sua oportunidade. Quanto menos coragem você tiver, quando você estiver no final da vida, sabe o que você vai falar? Deveria ter arriscado mais. Até errado mais. Entendeu? Você vai começar a ter esse tipo de pressentimento. Como eu não vou poder falar que eu deveria ter arriscado mais, eu vou arriscar tudo agora, que eu só tenho uma vida. E aí eu vou arriscando de acordo com a minha leitura, né? Por exemplo, para mim valeu arriscar um tiro lá em Itapira com o Murilo. Para mim valeu arriscar um tiro com a Michele. Valeu arriscar um tiro com a Simone. Valeu arriscar um tiro com o Claudio Omar. Claudio Omar tem um escritório dos mais lindo lá em Ponta Grossa, obra andando. Tem um corretor para vender casa. O homem tá fazendo uma casa impecável, linda. Casa linda para colocar para vender. Não tem profissional de venda. Então, em um mundo em que as pessoas não têm cabeça, o mercado imobiliário precisa de pessoas que têm gestão emocional. Em um mundo que as pessoas têm timidez, problemas, dívidas, problemas psicológicos, o mercado está pedindo vídeos. Em um mundo em que precisa ter depoimento de cliente satisfeito, as pessoas não têm responsabilidade com o sonho dos outros e não conseguem obter esse resultado. Em um mundo que precisa ser extremamente organizado, a maioria das pessoas são desorganizadas. Em um mundo que vence quem tem melhor entendimento para explicar um produto, as pessoas não estudam. Em um mundo em que é necessário ter foco, alinhamento e gestão emocional, a maioria das pessoas não tem, não procuram ter, escutam, falam o que vão fazer, uma semana depois para. Então, como que é para vender imóvel? É simples demais. Você pega um vídeo de entrega de chave, um de assinatura de contrato, um de depoimento, visita de obra, põe seu telefone. E aí você começa a fazer isso. Vai chegar uma hora que é igual se você pegar uma enxada e você começar a pegar um lugar que está cheio assim, de mato, você começar a ir fazendo um trilho. Vai chegar uma hora que você vai atravessar o terreno.
Você vai ter criado uma estrada. Quando você cria uma estrada, outros começam a passar por ali. Então, enquanto você não criar a sua estrada, por exemplo, por que o meu telefone não toca toda hora? Porque você é ruim. Você explica mal. Por que eu não faço negócio toda hora? Porque você não é visto. Por que eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas? Porque você não faz bem feito o que você predispôs a fazer. Por que eu não estou tendo o resultado que eu gostaria de fazer? Porque você não está fazendo o máximo que você poderia fazer. Porque você não está fazendo bem feito o que você tem que fazer. Porque você está querendo fazer tudo de uma vez. Porque você não tem foco numa coisa só. Por isso que não acontece o que você está procurando. Pega, por exemplo, para vender esterco, começa a ir ligar em todas as pessoas que vai num lugar que nem compra flor, tudo, que precisa do esterco, começa a dar o contato. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês acham que eu sou do segmento de odontologia? Não. Sabe o que eu fiz hoje? Mandei ligar em todas as escolas que tem criança e falar que nós vamos ensinar como é que escova os dentes e vou dar um documento agora que todo mundo vai poder vir fazer uma limpeza gratuita, porque fazer limpeza não custa nem R$1 para o dentista. Aí, na hora que todo mundo chegar aqui para fazer a limpeza, por exemplo, eu vi que tem 250 escolas aqui em Rio Preto, entre públicas e 148 que são pagas. Aí os pais vão trazer os filhos aqui para fazer a limpeza. Eles vão assinar um plano, que eu vou convencer eles a comprar, de R$97 por mês. 1.000 pessoas pagando R$97 dá 100 mil. 2.000 pessoas pagando R$97 dá 200 mil. Aí as meninas estavam tudo aqui junto com a mídia criando um material para a gente poder mandar nas escolas. Aí eu vou pôr gestão de tráfego para as escolas, eu vou mandar todas elas ir na escola. Aí nós começamos, hoje eu liguei na primeira escola para elas e expliquei como é que eu falo, elas começaram a prestar atenção. Eu sou do mercado odontológico? Não, mas eu sou a máquina de fazer as pessoas virem consumir com nós. Não vai ter custo e vão pagar. Vou arrumar 100K só do meu plano. Aí as pessoas vão uma hora ou outra usar para a criança vir aqui. Aí eu terceirizo, vamos supor, se eu estou entrando 100 mil, eu pago R$7 mil para uma grande profissional trabalhar ali por mês. Se tem agora 200 pagando, 2 mil pagando, tá 200 mil, precisa de 3 profissionais, eu pago 21 mil para as 3 profissionais e fica o restante para mim. Então eu sei como faz o negócio, eu ligo para todo mundo, eu vou atrás, eu converso, eu paro a Coca-Cola e falo sobre terreno em construção, eu faço um banner, eu faço um vídeo, eu vou lá e falo com o prefeito, eu vou lá e falo com o vereador, eu vou lá e gravo no meio da praça, eu vou lá e gravo no loteamento. Não tem esse negócio de vai dar certo, eu acho que vai dar certo, eu faço dar certo. Não existe a possibilidade de dar errado, não tem como, não aconteceu, não foi cogitada, não tem isso. Eu faço dar certo todo dia. Por exemplo, tá vendo tudo isso aqui que nós tá fazendo? Isso é tudo gravado, vai tudo pro YouTube. Aí eu venho aqui, explico como é que vende, reclamo os caras gravam, põe no YouTube. Quando é fake não, tem um querendo comprar alguma coisa comigo. Querendo me dar um dinheiro, querendo me pagar um negócio. Por exemplo, esse dia para trás o seu Mauro tava me pagando. Todo dia eu olhava na minha conta, caía 1.000 do seu Mauro. É assim que eu vivo a minha vida. Você entendeu? E é assim que vocês têm que fazer. Só levanta para fazer dar certo. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, tá tão fácil de fazer isso, que a maioria das pessoas estão doentes emocionalmente. Entendeu? Então tá muito fácil. Tá de graça. Por exemplo, eu cheguei lá no Murilo, o cara falou, rapaz, tem um cara brabo ali na porta. Aí ele falou, não, porque eu tô pagando para vocês uma casa, R$1.800 faz 3 anos. Aí eu somei aqui, ó, 3 vezes 1.800. Falei, nossa, esse cara já pagou 54 mil. Aí ele falou, mas agora eu tenho que pagar a documentação, né? Falei, claro que você tem que pagar a documentação, porque agora que vai liberar seu loteamento pra gente construir, porque foi combinado assim, e agora você tem que me pagar mais 10 mil. Ele falou, então beleza, me passa a conta que eu vou pagar. Vira um problema. Eu vi o dinheiro. Aí me ligou um outro cara e falou, comprei com um franqueado seu, deu errado lá em Jaguariúna, tudo tal. Passei lá em Jaguariúna, peguei uma Twister, tá ali na porta. Uma Twister. Sabe por quê? Porque o Marivaldo cobrou 96 mil para acabar a casa, eu cobrei 114 do problema. Eu ganhei mais 20. Era um problema. Eu ganhei mais 20. Então eu não sei onde é que está esse tanto de problema que essas pessoas têm. Eu não sei onde está essa crise. Eu não sei onde está essa dificuldade que esse povo está armando. Você entra na frente da câmera, amigo, e vai conversar com os outros. Tem um cara que ele tá na frente da câmera, eu vou falar pra vocês como é que ele fala.
Ele fala assim, ó, e aí, sexta-feira, né? Já vai vestir a capa do Batman, né? Sexta-feira é trocão pra 40 e latada de Brahma na cara. Aí ele arrumou 1 milhão de seguidores só com isso, ele só fala essa merda. Agora ele pôs o TikTok Shop e aí ele pôs os produtos dele lá pra vender. Ganha dinheiro com isso. Ele é um favelado lá do Rio de Janeiro. Até inclusive falaram que ele tinha morrido, e aí ele não morreu e tal, naquela operação que teve lá. Tá lá ganhando dinheiro. Sabe o que que é? Um idiota, só que o idiota tá na frente da câmera. Você quer um cara mais idiota que o Otávio Mesquita? Que invadia os quartos dos outros, filmando, acordando os outros, só papo furado, só conversa fiada, mas estava na frente das câmeras, interteu um monte de idiota, vendeu um monte de propaganda no meio disso, ficou milionário. O Silvio Santos já entendeu isso em 1960. Sabe o que nós estamos fazendo agora, que vocês chamam de tecnologia, de revolucionário? O Silvio Santos fazia 66 anos atrás. Ele entendeu que tinha que falar com a legião de gente e que tinha que falar na frente da câmera. Aí ele criou o virada de chave dele. O virada de chave dele era o baú. Ninguém ia pagar para depois ter. Aí depois ele criou a Hebe Camargo dele. A Hebe Camargo dele é a Michelle. A Michelle faz o programa dela falando sobre financiamento, sobre simulação, como conquistar a casa própria. No programa dela, ela vende propaganda para a MRV. No programa dela, ela vende propaganda para concorrente. No programa dela, ela fala sobre a Deca. No programa dela, ela fala sobre a Lux Color. Entendeu? Que esse quadro do Pergunte Aí, que ela está entrevistando no Centro de Três Maria, que a pessoa vai perguntar se pode somar a renda com o esposo ou não, para poder comprar uma casa própria, tem patrocínio da Lux Color. Fala mais devagar para anotar. Eu falo muito rápido. Mas eu tenho um programa feito desse no YouTube, que se vocês pegarem, por exemplo, se eu fosse comprar uma franquia de alguém, eu ia assistir todos os vídeos. Lá no YouTube eu ia ver um programa desse e falar, vou fazer igual. Lá tem pessoas